Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área. Mais um dia maravilhoso, 14/6, quarta-feira, pessoal. Notícias sobre educação, nada mais, nada menos. Quero agradecer a todos que estão nos ajudando. Muita notícia do exterior, tanto é que hoje temos quase 40 notícias só do exterior, tá? Quero agradecer a todos que estão me ajudando com essas notícias, dando links, ideias. Agradeço de coração. Pessoal, notícias do mundo. Itália. Como a felicidade e o otimismo afetam o desempenho de professores e alunos. Foi demonstrado que a felicidade impacta positivamente o desempenho de uma variedade de contextos, incluindo contextos de trabalho e econômico. Vários estudos destacam como a felicidade das pessoas pode ter um impacto significativo no sucesso de um país ou de uma empresa. Um ambiente de trabalho saudável e sereno, onde as pessoas são felizes, podem contribuir para melhores resultados econômicos. Os estudos da felicidade tornaram-se um tópico importante na pesquisa econômica, psicológica e social. Eles representam uma crítica ao modelo de desenvolvimento capitalista e destacam a importância de considerar a felicidade como elemento-chave na avaliação do sucesso de uma sociedade. Isso indica que o bem-estar e a satisfação das pessoas também pode afetar o desempenho econômico e acadêmico. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, é importante isso aqui até para, como eu sempre falo, né? Essa carga emocional que colocam nos professores é uma coisa muito pesada e tem que ser repensado, tá, pessoal? Temos que lembrar que é um professor e dezenas de alunos por dia. Itália. Pedagogia emergencial. A universidade oferece material de apoio a professores e educadores. O Centro de Pesquisa Educacional sobre a Infância e Família de Alma Mater, o Grupo de Trabalho em Pedagogia de Emergência da Sociedade Italiana de Pedagogia disponibilizaram gratuitamente materiais úteis para apoiar o trabalho de professores e educadores em situações de emergência. Continuamos na Itália. Professores e crianças do Green School são comunicadores científicos e eficazes. Existem 123 escolas certificadas pela Green School para o ano letivo de 2022-23. Nas últimas 3 semanas, tanto os grupos escolares de creches, escolas primárias e secundárias em Varese e suas províncias visitam o Comitê Técnico da Escola Verde. Itália. Escola, tensão pela introdução de figura do professor-tutor, protesto de professores e sindicatos. É guerra a introdução da figura do professor, tutor e orientador que a ministra da Educação e Mérito quer introduzir a partir do próximo ano letivo. Por um lado, o inquilino de Viale Trastavere, que está convencido de ter um professor nas suas aulas, ganha cerca de 700 euros líquidos a mais por ano, segundo reelaborações do sindicato, que pode potenciar os talentos de todos, promover o papel de mérito no sucesso educacional e apoio aos alunos e às famílias que possam fazer escolhas informadas para o futuro. Pessoal, eu venho falando há muito tempo sobre essa questão da falta de professores, tá? E alguns governos e algumas... Eu não conheço muito bem como é que é o governo italiano, mas me parece que cada cidade ou estado tem a sua própria designação. E me parece que estão usando a figura do tutor como professor para diminuir custos e conseguir mais pessoas. Me parece isso, tá? Continuamos na Itália. Perguntas e respostas com 2 professores do ensino médio. Como vivem os professores precários na Itália? O que significa ser professor precário hoje? Quanto ganha um professor na Itália e como o ensino mudou ao longo dos anos? Isso é uma coisa que não é feita no Brasil, esse tipo de pesquisa. Pelo menos eu nunca vi. Se você já viu, entre em contato comigo, eu vou dar uma pesquisada nisso. CNN Business. Os professores estão na linha de frente de uma batalha para mudar a forma como os adolescentes usam as mídias sociais. Uma aula de inglês do ensino médio pode não parecer o fórum típico para educar as crianças sobre os riscos das mídias sociais, mas isso não impediu Jennifer Roseng. A cada ano letivo, os alunos do 10º ano de sua classe de Scarlet High School em Nova York assistem The Social Dilemma, um documentário de 2020 sobre os danos das mídias sociais. Universidade de Indiana. Programa paraprofissional aborda a escassez dos professores. Como paraprofissional na Alexandria Morrow Elementary School,
Meredith Nichols vê em primeira mão a atual escassez de professores. As escolas estão tendo dificuldades em encontrar professores ou paraprofissionais e mantê-los depois de contratados. França. Os futuros professores adoram a escola fora do conceito. Escola é um conceito que está voltado à educação nacional. Como o projeto Horta Educativo, os alunos do INSPE e futuros professores receberam os escolares nessa segunda-feira. Pessoal, o que é fora do conceito? Eu já falei isso e volto a repetir. Não existe extremos de um lado nem extremos de outros. A educação ela muda a todo momento e temos que entender isso. Tá? Itália. Festival de Esportes Francinete potencializando a educação motora na escola. Visita ginásios escolares. Dia do Esporte. Temos que pensar em fortalecer nas escolas. Um exemplo positivo é certamente o retorno dos Jogos da Juventude. Portugal. Especialista reúne-se no Porto para discutir educação. A cidade do Porto vai receber durante 3 dias professores, alunos e especialistas de vários países para discutir os desafios para garantir mais inclusão, equidade e pluralismo nas escolas. Isso é uma coisa que não acontece na América Latina e eu não vejo acontecer. Tá? É muito comum na Europa você ver esses encontros de profissionais, professores se reunirem para a educação. Na América Latina tu não vê isso. Tá? Tu não vê. Savo, na Itália. Escolas sem funcionários. Faltam não só professores, como porteiros, técnicos e administrativos. Não é só a falta de professores que preocupa o mundo da educação. Faltam também zeladores, técnicos, administrativos, toda a figura que garante o serviço regular nas escolas das províncias. Roncado, Itália. Laboratório digital. Aluno do H-Farm ensinando crianças. Experiência positiva em Roncado. Experimentação do processo de recuperação extracurricular. Estude-se para estudar juntos. Da Fundação Citada em Roncade. Terminou na última quarta-feira. A atividade de apoio ao estudo que envolveu 10 professores voluntários reformados e 17 alunos das escolas primárias e médias de Roncade. Milão. Escola. Milão, segunda-feira, um seminário sobre a beleza da educação em busca de uma aliança entre famílias e professores. Condenado a ser mais um tijolo do muro que pode ser erguido em torno de um jovem, como o Pink Floyd vem denunciando ideal há mais de 40 anos? Isso é realmente apenas a perspectiva de professores e escolas? Quando a educação ainda será aquele caminho extraordinário que pode fazer florescer a personalidade de cada jovem? A família é muito importante na educação, é uma parte muito importante. Se os pais não entenderem a importância da educação, eles não vão conseguir passar isso para os filhos. E os filhos vão acreditar que é só o trabalho que resolve. E, óbvio, o trabalho resolve. Mas com o estudo, você tem muito mais que isso. Quebec. Reforma Drive. Pressão sobre os professores para dar boas notas? Os sindicatos centrais de Quebec temem que a reforma Drive na educação exerça pressão indevida sobre os professores para dar melhor notas aos alunos. Passamos por isso no Brasil, tá? Onde não existe mais notas, existe a pessoa simplesmente vai passando, John. Vai passando. Isso está errado. Errado. Itália. IA e educação. Unesco lança roteiro contra riscos. Vai auditar a treine os professores o mais rápido possível. Quais são as aplicações da inteligência artificial generativa ou ChatGPT na educação? Quais as vantagens e os riscos do setor da formação e educação daquele que promete ser a nova revolução dos próximos 15 anos? Pensem nisso. Estou lançando um curso, tá? Uso da IA para professores, certo? Vou lançar mais um mês e meio, e aí vamos ver qual vai ser a recepção dos professores. França. Estudo Nacional de Educação, apenas 19% dos professores aconselhariam um jovem em seu trabalho. Rússia. Escolas russas começarão a ensinar línguas africanas. O governo da Rússia começará a ensinar 3 principais línguas africanas em escolas selecionadas em Moscou a partir deste ano, enquanto o país busca aprofundar os laços com o continente diante da crescente isolamento internacional que enfrenta devido à invasão da Ucrânia. Itália. Giuliano, o PNRR das escolas é uma grande oportunidade. A inteligência artificial pode mudar a cara da educação. Chicago. Ensinar educação cívica é cada vez mais difícil, mas não vou parar de fazê-lo. Depois de 23 anos como educador, ensinar está no meu sangue. Já ensinei história e educação cívica.
Governo e Economia dos Estados Unidos. Patrocinei clubes antes e depois das aulas e recebi alunos durante o almoço. Casei-me com um colega educadora que leciona há 21 anos e nossas viagens de classe se tornam férias em família. Pensilvânia. Professores deixando seus empregos em ritmo acelerado na Pensilvânia, segundo novos estudos. Itália. O grito do professor. A escola está refém dos apelos das famílias. Alunos inchados com seus direitos sem méritos. Continuamos na Itália. Professores endossam a generativa na educação. O mundo do trabalho está em constante evolução. Ele muda e continua mudando, exigindo cada vez mais atualizações e novas habilidades. Olha a importância disso, pessoal. Não adianta ir contra. Temos que nos unir e ir atrás. O que a gente pode fazer com a inteligência artificial que pode nos ajudar e ajudar nossos alunos? Estados Unidos. Ensinando a história de Stanford. Essa foi uma pergunta que o sociólogo de Stanford, Michael Stanley, fez aos alunos uma tarde em Mayer Green, uma área gramada perto da Faculdade de Direito e Green Library. É importante conhecermos a nossa história, tá? De tudo que nós vivemos. Senão nós não vamos saber o que temos que fazer para acertar ou errar. Times Malta, educação, ensinar, também aprender. Quando faço entrevista para professores, muitas vezes pergunto, por que você se tornou um professor? Nikkei, Japão. Para melhorar a qualidade, ensinar japonês a estrangeiro exigirá licença. Itália. Professor, tutor, o sistema educacional precisa ser renovado. Concorda com Valdirata. França. Educação nacional. 9 em cada 10 professores amam a profissão, mas 1/3 não encontra mais sentido na missão. França. 1 em cada 2 alunos em dificuldade, dizem professores. Os resultados são preocupantes. 48% do aluno da... 48% dos alunos da turma estão com dificuldade. 100% dos entrevistados indicam que não têm recursos para ensinar e 37% do tempo de aula não é mais dedicado ao ensino de qualidade. Itália. Mude o papel do professor, o plano de Valditara. O governo Meloni está propondo um modelo de educação que coloca cada vez mais atenção no aluno e menos no professor. Montreal. Graduados de McGill University choram depois de esperar meses por licenças de ensino. Detroit. Projeto de lei republicano exigiria ensino para fundações cristãs dos Estados Unidos. Detroit. Escola Charter de Detroit oferece $100 mil em salários de professores. Coisa de 10, 9 mil dólares por mês. Isso tu aguenta em Detroit? National Review. Pagar professores, não administradores. Os democratas e os sindicatos de professores querem que Washington aumente o salário dos professores. França. Félix Bouchat, professor de educação física e comerciante da felicidade. Ensinar educação física era óbvio para Félix Bouchat. Canadá. Sindicato regional de professores preocupado com a falta de pessoal. França. Educação, falta de professores é polêmica, cara. Isso em todo o mundo. Isso que eu tô trabalhando, gente. Inglês, francês, italiano e português. Português eu pego Portugal, francês eu consigo pegar parte da África e Canadá, italiano eu ainda tenho um país que eu quero pegar, mas o italiano não é bem italiano, então fica bem complicado eu conseguir compreender a notícia em si, tá? Canadá. O teste de francês continua sendo obstáculo para muitos futuros professores. O teste de certificação de escrita de francês para o ensino continua a causar dores de cabeça para os alunos das faculdades de educação de Quebec, que devem ser absolutamente aprovados para obter certificado de ensino. Nós estamos falando do Canadá, que uma das línguas oficiais é o francês, tá? França. Os professores falam sobre seu trabalho. Continuo falando, muitas nos países como França, Itália, os países europeus fazem muito trabalho de pesquisa para entender melhor como estão os professores, coisa que não é feita no Brasil. Itália. Centenas de funcionários públicos e professores alemães que trabalham na Rússia serão expulsos do país em junho. Site Northwich. Educação sobre relacionamento reduz DST e sexo de risco entre jovens gays e bissexuais. Flórida. Escola da Flórida buscam mais professores e funcionários. Estados Unidos.
Site do governo dos Estados Unidos, contratação de habilidade versus contratação para educação. França, pacto docente, o que vai incomodar o ensino médio profissionalizante? Site ABC News, por que uma escassez de professores de educação especial extingue o que pode ser feito? França, em busca de professores. O auditor-geral de Quebec acaba de apresentar um relatório devastador sobre a escassez de professores do ensino, que seria o ensino básico e secundário aqui no Brasil. Nova Guiné, crise dos professores contratados. O Fórum das Forças Sociais convoca os sindicatos à ação. Itália, cerimônia de entrega do prêmio escolar. Vamos inventar uma cédula anunciada pelo Ministério da Educação Emérito pelo Banco da Itália. O tema escolhido para a edição deste ano foi de um grande valor, o grande frio, os recursos da terra não são infinitos. Estados Unidos, governo Reynolds assina a lei de reforma educacional incluindo proibição de livros e ensino do tópico LGBTQ. Proibição, já falei e vou repetir, é fora de questão, não existe mais, tá? Expliquem, entendam, deem a cara a tapa. Agora proibir, gente. Universidade da Flórida. 9 alunos da FSU estudarão e ensinarão em todo o mundo depois de ganhar bolsas. Education Week. A Flórida é o último estado a exigir o ensino da história asiática americana e das ilhas do Pacífico. Itália. Educação. Filhos de graduados universitários têm 3 vezes mais chance de se formar. E como eu falei, isso não é uma questão porque eles são mais ricos. É uma questão de que os pais compreendem a importância do estudo na vida deles. Site BBC News. 3 professores no hospital após distúrbio de Johnston High School. Notícias do Brasil. Nossa, hoje foi do mundo, assim, foi top das galáxias. Hoje foi muita coisa, o pessoal mandando muitas ideias, muitos links e dizendo, cara, dá uma olhada nisso aqui, é interessante. Eu tenho que trazer o nome dessas pessoas, tá, para cá e agradecê-los. Notícias. Governo da Bahia. SEC e Universidade dialogam sobre o fortalecimento da educação básica. Agência Brasil. 56,4% dos alunos do segundo ano não estão alfabetizados. 56,4% não são alfabetizados, que é a coisa mais básica. Nós estamos falando do segundo ano. G1, Ministério da Educação constata piora na alfabetização de crianças. Amazonas Atual, professores relatam que salas de aula têm superlotação de alunos. Isso é um terror, é um absurdo. Isso é uma carga para cima dos professores desigual. Vitória. Prefeitura abre concurso para professores com salário de R$ 5.936 no estado. Capivari de Baixo. Município oferece formação continuada a professores em 3 temáticas. UFJF. Projeto de extensão oferece curso introdutório da impressão 3D para professores. Olha que massa, hein? Pessoal, é isso. Eu quero agradecer a todos. Hoje foi enorme. Eu nunca tinha passado de 10 minutos. Hoje foi quase 20 minutos de notícia. Porque o pessoal está mandando muita coisa e são coisas muito atuais e eu preciso passar para vocês. Quero agradecer a todos. Não esqueçam www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete, TikTok, redes sociais e um beijo no coração.